5, 4, 3, 2, 1. Bom dia, pessoas. Hoje vamos falar de um sujeito, né, que sacudiu o mundo há 2000 e poucos anos atrás. A gente vai falar de Jesus. A gente não está falando de forma teológica, e sim de forma filosófica. Então vai ter os prós e contras. A gente vai estar discutindo a existência dele. É claro que um bom estudo aqui será necessário o apoio da teologia, que é um outro departamento, né? Enfim, Jesus é um mito ou um sujeito místico? É isso que a gente vai estar discutindo, porque essa ideia de mitologia parece que ficou lá pelo século XIX, e a gente está retomando esse estudo. Vamos lá. Jesus viveu cerca de 6 anos antes dele, ou seja, o que eu quis dizer? No ano 27, até o ano 27, que se tem uma data colocada pela igreja, enfim, pelo evangelho. Eu não manjo muito de evangelho, só que na verdade historiadores contestam isso, né? E parece que ele tinha nascido 6 anos, 4 anos antes. Morreu em Israel, lá onde a Terra Santa hoje, que o turismo é muito avançado por lá. É difícil traçar a biografia de Jesus Cristo. Por quê? Porque os documentos que foram produzidos, eles são evangélicos, né? Foram produzidos por evangélicos com objetivos doutrinários. O que se tem dele são documentos sem compromisso com a história. Veja bem, com a história. Quem está falando aqui são os antropólogos e não eu. Originais dos escritos evangélicos se perderam a partir do século XI depois de Cristo. Encontraram alguns papiros e pergaminhos. Então, quer dizer, muita coisa escrita pelos próprios evangélicos foram perdidas, né? Surgiu o Novo Testamento, aconteceu por fundamentalistas, gente fanática que escreveu isso, quer dizer, pode ter algumas invenções, não sei. Bom, o Evangelho, queira ou não, ele é a maior fonte quando se fala em Jesus, até mesmo para os cristãos e ateus. Até para estudar Jesus, o Evangelho é a grande fonte, inclusive para os ateus que querem confirmar que a existência dele não aconteceu. Eles têm que recorrer ao Evangelho para poder estar justificando isso. Não existe mesmo, infelizmente, outras fontes sobre Jesus. Vamos a ela. Para o historiador José Antônio Pagola, que é um espanhol, Jesus foi castigado pela expulsão que quis fazer dos vendedores e cambistas no templo de Jerusalém. Quando Jesus entra ali no templo e ele quebra tudo, quebra a feira, etc., ele foi castigado por isso, não por uma outra coisa. Isso é na visão do historiador, entendam. Bom, ele era um rebelde e tinha que ser eliminado de qualquer jeito pelo Império Romano, que dominava todo Israel ali, hoje Israel, né? O jesuíta Pagola chegou a dizer que Jesus era mais um líder revolucionário do que um ser iluminado e divino. Olha só, ele era um ser revolucionário do que divino e iluminado, era mais isso, mais revolucionário. Isso na visão de um jesuíta, a gente tem que entender isso. Bom, é claro que as autoridades cristãs, né, não ficaram muito contentes com essa visão desse jesuíta, não. Precisa até pesquisar o que aconteceu com ele depois, na verdade. Flávio Joséfo, é um apócrifo, tem uma fonte segura da existência e do seu irmão Tiago. Quer dizer, para esse cara aqui, Flávio Joséfo, ele tem uma fonte segura da existência de Jesus e do seu irmão Tiago. O historiador romano Tácito, em 55 anos, 120 anos depois de Cristo, limitou a apontar a presença de discípulos de Jesus em Roma. Tem umas biografias não autorizadas
católicos e protestantes não consideram realmente sérias essas fontes. A ciência não leva muito a sério a ressurreição. Procura entendê-los de modo simbólico, procurando explicações naturais. Porque a ciência não leva nada a sério essa questão da ressurreição. São 4 livros referenciais à vida de Jesus: o Novo Testamento da Bíblia, livro sagrado do cristianismo, que foram escritos em épocas diferentes por discípulos de Jesus, como Marcos, Mateus, Lucas e João. Então, quer dizer, os 4 que escreveram, né, em épocas completamente diferentes. Para outros doutores, historiadores, como Nick Wright, de Oxford, a ressurreição não foi uma invenção dos discípulos de Jesus. A força com que se deu a divulgação do cristianismo pelo mundo foi tão rápida, de uma velocidade tão grande, que já é admirável por si só. É um argumento muito mais forte que a própria ressurreição. Boa Nova e Jesus. Assim foi anunciado como Boa Nova para a humanidade a presença de Jesus. Existem poucos relatos da infância e da juventude de Jesus. Nem a Bíblia mostra muito isso, né? Ele foi um andarilho, na verdade, que divulgou suas ideias, exorcizando e fazendo milagres, né? Exorcizando os demônios e fazendo milagres. João Batista reconheceu Jesus, né, como Filho de Deus. Na verdade, essa discussão, ela é uma discussão que vem aí e parece que vai ser uma discussão eterna, pelo jeito, viu? Na verdade, ele pode ser considerado também um revolucionário, porque ele encarou os governos, né? Tem um padre português que chama Cristo de doido, essa figura ilustre, né? Será que existiu ou não? A gente foi catequizado, muitos aí, né, evangelizado, enfim, deixando, né, a religiosidade do lado. Será que você seria capaz de encontrar uma resposta se ele existiu ou não, suspendendo os milagres e a questão da exorcização, né? Você conseguiria explicar através de fontes, sendo que ninguém está encontrando absolutamente nada, que Jesus existiu, sim ou não? A verdade que eu quero saber: você acredita que Cristo existiu, sim ou não? Bons estudos, boa sorte e que Deus te ilumine. Amém.